cumprimentar o excelente presidente da sua casa, vereadoras, vereadores, presentes, além dos legisladores da Câmara. Primeiro, só falar sobre os meus ofícios que eu recebi de respostas com dois questionamentos ano passado. Um que respondeu para o próprio secretário atual da Saúde e o outro foi secretário de Obras, Oswaldo José Brasileiro. Era a questão do questionamento que eu fiz com relação ao Secretaria de Obras, era uma reforma de um apartamento do Cobrasol, onde utilizavam carro da prefeitura para fazer transporte e também utilizavam funcionários para fazer a reforma desse apartamento. Então, o secretário acabou respondendo. Eu vou fazer a leitura, para dar a situação que possa acompanhar aquela denúncia. Ele cumprimenta, cordialmente, e me dá a resposta a esse requerimento de informações. E eu vou esclarecer o fato, sendo que uma caminhonete da prefeitura retirou os móveis usados, no qual se procedeu uma doação para funcionários mais carentes desta secretaria, sendo cama, guarda-roupa, fogão e etc. Também se deu a doação para o senhor Moreno Jacó Dias, que mora na favela Chico Mendes, uma parte material, e o condutor da caminhonete foi o senhor Herê Capitão Filho. Sem mais documento, atenciosamente do secretário de Obras. Então o fato aconteceu, mas ele relatou que os móveis estavam sendo doados e tentou esclarecer o fato de hoje. Com relação à saúde, também podemos explicar para a prefeitura, para a saúde, de saúde, e ficar todos os dias no cidadão estacionado na frente. As atividades de saúde estão fazendo lá todos os dias. Então o secretário atual, acho que fez o levantamento, estava respondendo. Também me cumprimentou, e após a verificação com o nosso setor de transporte, confirmamos que o veículo Corsa, placa 0CP-0113, foi utilizado na primeira quinzena de outubro ao final do mês de novembro de 2008 para a condução do servidor Vilmar Cabral, uma prerrogativa de organizar documentações de veículos que compõem nossa frota, veículos do Cometâneo, para o IPVA, obrigatório, recursos, multas, etc. De outro modo, reconhecendo o compromisso dos membros dessa Casa Brasil, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e aproveitamos para retirar o vosso destino e apreço. Confirmou também a presença do Romatório, justificou que estava no documento. Apesar que a gente sabe, mas que alguns vereadores sabem, que o funcionário responsável para esse tipo de trabalho da prefeitura não é essa pessoa. Mas respondeu, então só digo para a comunidade continuar fazendo as denúncias, reclamações, e o trabalho, a função do vereador, a obrigação do vereador é fazer isso, pedir informações e esclarecer da população. Às vezes ela não vem tão clara como a gente queria, mas a população, quando denunciou, ela tinha razão, já estava acontecendo. Então continua. Se não sirva para punir alguém, mas sirva também para inibir. Nossos funcionários públicos, antes de usar a máquina pública, tem mais cuidado. Tem mais cuidado. Ou não façam, na verdade, mas consulte antes de utilizar o erário público para um benefício próprio ou de algum outro particular. Fica aqui a minha observação sobre o assunto. Ontem teve um morador de hipotecas que se troca nos vereadores, mas eu não pude atendê-lo, reclamando sobre desmatamento e remoção de terras para a estabilização de hipotecas. E essa remoção de terras, esse desmatamento, estava obstruindo o rio, achei o córrego que passa atrás da estabilização, e isso a minha assessoria me passou. A primeira coisa que eu fiz foi tentar entrar em contato com a secretária, a superintendente da Educação e Ambiente, a doutora Sônia, e prontamente ela me respondeu. Quando me respondeu, ela me respondeu as informações que me chegam. Mas ela me respondeu até o local, aí sim trouxe, e essa informação que eu falo, que às vezes vocês não têm que confiar só nas declarações verbais, mas também no documento. E ela prontamente, a gente mandou a fiscalização ambiental até o local, verificou e pediu a documentação referente ao licenciamento para cortes de remoção da clara. Então a obra está legalizada. E quem licenciou não foi a Comissão de Ambiente, e sim a Fátima, do Estado, e ela me passou o número para a licença ambiental de instalação, que é a LAI, principalmente, número 0081/2008, que a Fátima liberou, e a obra é da Casan, que é do Pacos. Senhor presidente, vereador Maurício, senhor vice-presidente, vereador Neri, senhor secretário, vereador Lédio, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu gostaria, antes de mais nada,
parabenizar o Executivo pela apresentação de uma mensagem que o fato se torne rotineiro. Todo o meu tempo de Câmara é a primeira vez que isso acontece. É uma medida de harmonia, uma medida de boa vontade, uma medida de quem quer dividir responsabilidades, e isso precisa, porque se a administração não for bem, os primeiros a sentir as consequências é o Legislativo. O Legislativo não executa nada, ele apenas aprova as leis, e uma administração ruim pode ter certeza, senhores, de que é pior para o legislador. A população não quer saber, ela não diferencia de que a nossa função é legislar e fiscalizar. Gostaria, antes de mais nada, de desejar todo sucesso aos mais novos, ao Sanderson, ao Adriano, a Lene, que é a nossa menina, a nossa mais jovem, a minha amiga Mary, ao Macir, que estão aqui pela primeira vez, da mesma maneira ao Lédio, o Edilson, ao Carlinhos, o João, o Neri e o Amauri. Dizer que a responsabilidade é de todos nós, evidentemente que eu, o João, o Carlinhos, o Neri e o Amauri, ou principalmente os mais velhos, têm por obrigação de ter um pouco mais de paciência, aprender com os mais novos e procurar ensinar alguma coisa. Então, é muito bom ser vereador, com a participação de todos, e todo mundo tem algo para contribuir. O município espera, as demandas ficaram lá logo após a eleição. Nós temos uma responsabilidade em conjunto, se for bem, com certeza vai vir todos. Com relação ao projeto, rapidamente, às vezes a intenção da matéria em si, ela é boa e é boa, só que você, é bom que se deixe claro aqui de que nós temos assessores de gabinete, os cargos comissionados de nomeação da presidência da Câmara, solução, mas os de gabinete têm a responsabilidade do vereador, que é quem tem o comando, é quem tem a obrigação de cobrar os afazeres desses servidores. Nós não tínhamos assessores de comissão, e sempre foi um problema, até porque a nossa Câmara, de todas as grandes câmaras, é a que tem a estrutura mais enxuta. Os senhores não vão achar de nenhuma Câmara isso, e isso tem que se ressaltar aí do trabalho do Carlinhos, do vereador Adir, principalmente por os últimos presidentes, de que se começar a abrir a mão, acaba dando confusão e fica uma estrutura muito grande, e já os senhores sabem, tem que ter o mínimo necessário, mas também não pode extrapolar, porque depois de criar fica difícil de a gente segurar e tirar alguma coisa. Então realmente ficou solto a questão de comando. Então não se está criando nenhum cargo, não se está aumentando nenhum centavo em termos de salário. Os cargos comissionados vinculados à presidência, à estrutura da casa, são os mesmos 16, isso eram 28, por um termo de ajuste de conduta, por confusão. Quando a gente diz confusão, a gente sabe como começa, não sabe como termina, já tiveram que reduzir. Então eles querem que os outros reduzam, e a vereadora Mary estava junto lá, e era bom, mas reduz lá e não reduz aqui. Então essa é a questão de 28 vírgula 16 e de diminuir um assessor por vereador. Então, na verdade, é digamos uma correção técnica para se ter a responsabilidade de saber quem realmente tem a obrigação de cobrar e de mandar, ficar vinculado, e nós não temos a comissão permanente, nós temos as comissões temporárias, e espero que isso seja bem entendido. Com certeza já é uma melhora, mesmo diminuindo a estrutura em relação ao que tínhamos antes. Não é só uma satisfação aos senhores vereadores e também a quem nos assiste, que nós estamos apenas fazendo uma pequena correção, razão pela qual não tinha como não dar parecer favorável, é uma medida de responsabilidade da mesma, que se faz necessário. Deve ter outras coisas, e eu acho que